Salve, salve, I'm here again. Estamos aqui novamente com vocês. Segunda série maravilhosa aqui no canal Educação. Um abraço a todos os polos, as escolas que nos acompanham, aos alunos que estão de fora do estado, aos que depois assistem as aulas gravadas, reprisam lá no YouTube, que mandam sugestões, críticas, porque afinal de contas, sem elas, nós não podemos avançar. O importante é você treinar, o importante é você verificar um bom conteúdo de uma forma bem tranquila e que você possa, acima de tudo, desbloquear essa questão de não gosto dessa disciplina, não quero aprender. No mundo profissional do estudante, e vamos ser sempre estudantes, nós temos que nos destravar a todo instante, a todo o momento, né? Eu me recordo muito bem quando eu ainda era universitário, lá de Direito, bem no início, né, de Direito, acho que em 2016 para 2017, eu me recordo que eu peguei umas disciplinas que eu não gostava muito e eu tive que aprender na pele a desbloquear esse tipo de situação. E como foi interessante, porque quando eu desbloqueei, eu não ogerizei mais os meus professores e comecei a ter uma disponibilidade de aprendizado ainda maior. E é isso que nós temos que fazer. Estamos terminando aí, né, o mês de setembro, já estamos aí naquele momento de muita oportunidade de refletirmos sobre as nossas vidas, que é essa reta final do ano, né? Para mim é uma das partes mais lindas do ano. Então, gente, vamos nessa vibe. Você que está assistindo esse conteúdo hoje, já sabendo que ele vai voltar a te visitar nas últimas provas. Ele vai até lá na prova final, que não é o que eu quero, mas caso você fique, né, você vai ter aí uma recuperação, vai ter a final, até aquela última bateria, não é? Então, tomar cuidado, porque é um conteúdo, ele se afiniza muito com conteúdos de outras partes do ano. Aqui você trabalha de um pouco. E, inclusive, gente, todo o conteúdo pode ser trabalhado sob a perspectiva de gênero e tipo textual. Então, cuidado, olha os modelos de questões, certinho? Aqui, nesse modelo padrão de questão, ele pede que você classifique as sentenças enquanto voz ativa, passiva ou reflexiva. Bom, nós vimos que na voz chamada de voz ativa, eu tenho uma supervalorização do sujeito, o sujeito praticante da ação. Na voz, sujeito praticante da ação. Pois bem, a voz passiva, o foco fica na ação praticada. O foco está na ação praticada. E na reflexiva, né, o sujeito, nós vimos que ele é o agente e ele também se torna o paciente. E aí percebemos que dentro dessa instrumentalização, eu vou ter a presença do verbo, tá? Esse verbo vem entre o sujeito, que vai desempenhar, ele vai praticar, né? E aí, na sequência, vem a presença dos pronomes chamados de pronomes reflexivos. Olha aí, pronomes chamados reflexivos, né? Lembrando que você vai estar praticando aquela viagem, né? No português, você lê primeiro o pronome para recair no verbo, tá? É esse o ciclo de dizer que você é o agente, mas também é o paciente. Então, vamos lá ver quem são os que mais vão estar acertando aí. Começando por mim, tá? Vou aí de letra A. Eu sei que aqui eu tenho uma voz passiva.
Por que que eu sei que tem uma voz passiva? Essa ficou fácil, né? Você se depara com o agente da passiva. Olha o agente da passiva. Muito bem. Daqui eu já consigo visualizar a presença de was, que é o verbo que vai ligar o novo sujeito ao verbo principal no particípio passado. E esse aqui é o novo sujeito, ó. O novo sujeito. Esse sujeito, ele era o objeto da voz ativa. Ele era o objeto da voz ativa. Significa dizer que quando eu quero falar assim, ó, que Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci, eu estou dizendo que Leonardo da Vinci, ó, Leonardo da Vinci, ele pintou, olha o verbo aí, pintou quem? Mona Lisa. Essa é a sentença na voz ativa. Quem pintou Mona Lisa? Leonardo da Vinci. Então, Mona Lisa foi pintada por Leonardo da Vinci. Pronto, tá aí. Esse é o nosso próximo item, né? Na letra B, eu consigo já tranquilamente visualizar as presenças da voz, né? Será que é reflexiva? Será para vocês mesmos, né? Vocês deveriam escrever para vocês mesmos. Vocês deveriam escrever para vocês mesmos. He doesn't take care of himself. É? Você tem aí a presença de que, opa, você, ó, he doesn't take care of himself. Muito bem. Eu tenho aqui take care of himself, tá? Tá aí. Funçãozinha muito bacana, chamada de ativa. Ela estuda aqui, ativa, né? O grupo celebrará a vitória, ó, ativa, tá? O grupo celebrará a vitória. Então, vocês deveriam escrever, né, para vocês mesmos. Vocês escrevem para vocês mesmos. Olha aí a presença do What's not for yourselves. Bacana aí a visão de vocês. Então, nós temos aí passivas, reflexivas, ativas, né? Passivas, reflexivas e ativas. Vamos tentar novamente? Vamos lá. Se nós agora tivéssemos letra F, G, H e letra I, será que eu teria que vozes nesse exato momento? Letras F, G, H e letra I. Tá? Para tanto, feitio dessa questão, leva aí 2 minutinhos.
I'm back. Please make yourselves at home. Por favor, sintam-se em casa enquanto, while you wait. Enquanto vocês aguardam, né? Então, enquanto vocês esperam, aguardam, sintam-se em casa. Por gentileza, por favor, make yourselves at home. Sintam-se em casa. Tá? Então, nós temos aí a reflexiva. Legal, né? This house was built. Ó, foi construída em 1962. Verbo que vai ligar o novo sujeito ao praticado. Então, eu tenho dois verbos. Esse aqui é um verbo no particípio passado. Que verbo é esse, hein, turma? Nós temos o verbo construir, né? O passado dele e o particípio passado dele. Foi esse aqui que foi utilizado, tá? Então, sim, a casa foi levantada, construída em 1962, né? Então, nós temos, sim, uma passiva. Reflexiva, passiva. They are proud of themselves. Eles estão orgulhosos de si próprios, né? Eles estão orgulhosos de si próprios. Nós fizemos aí uma reflexividade. Proud of, né? Eles estão orgulhosos de si próprios. Porque to be proud of é estar orgulhoso de. O canguru carrega o bebê dele numa bolsa. Tá? O canguru carregou, levou o bebê dele, né? Que é o verbo carregar, levar. O verbo carregar, levar. O verbo carregar, levar. Então, ó. Carregar, levar. Aonde? Na bolsa. Então, voz ativa. Muito bacana. Gente, até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Então, aqui é um tipo de situação onde ele pede apenas o conhecimento estrutural, né? De uma ativa, de uma passiva, de uma reflexiva. Então, vamos verificar se de fato vocês estão acompanhando. E eu estou sentindo aí a ausência da participação das escolas, tá? Então, vamos verificar se está tendo aí, por um exemplo, algum comprometimento no aprendizado para a gente poder fazer o refino dessas dúvidas aqui e, obviamente, dirimi-las a posteriori. É o meu invite, é o meu convite. Então, letra J, sugarcane, cana-de-açúcar. Será que aqui ela vai ser uma reflexiva? E aí, turma? Será que eu tenho reflexiva? Será que eu tenho uma ativa? Ou será que eu tenho uma passiva? Qual dos dois? Será que eu tenho reflexiva, ativa ou passiva? Lá de São Gonçalo veio a primeira resposta. Muito bacana, São Gonçalo, passiva. Não é? Eu posso dizer, São Gonçalo, que eu tenho nessa letra J agente da passiva? Sim ou não? Demais escolas, será que eu tenho agente da passiva? Sim ou não? Será que aí é uma passiva completa? Né? Será que aí é uma passiva completa? Tá? Letra K, na letra K, será que eu vou ter aqui uma reflexiva, uma ativa ou uma passiva? Lá de São Gonçalo 3 veio a resposta me dizendo que é uma reflexiva. Perfeito. Express yourself in better way, né? Expresse-se de melhor maneira, né? Olha só, chamando atenção para ter mais educação. Na letra J, eu tenho que algumas pessoas, né? Algumas pessoas é o meu agente da
passiva. Tudo bem. Aí eu tenho aqui o verbo. Na sequência, eu tenho aqui um pronome reflexivo. Show de bola. Tá? Instructions will be given to you. As instruções, elas serão repassadas para você. Tá? Cuidado, 2 verbos. Olha o verbo ligando aí, ó. Olha o verbo ligando, verbo to be, ligando essa ponte com essa, ó. Tá? Será que eu tenho aí uma voz chamada de reflexiva? Será que eu tenho uma voz chamada de ativa? Será que eu tenho uma voz chamada de passiva? Então, 2 verbos, gente, na passiva. Ó, na passiva, você vai ver be mais VPPP. O que é isso na passiva? É o verbo que vai ligar o novo sujeito a um verbo principal no particípio passado. Esse verbo aqui é o verbo give, que é o verbo repassar, dar e etc. O passado dele é assim e o particípio passado dele é dessa forma. Bacana, São Gonçalo. Todo mundo conseguiu visualizar aí? André, lá de Belém. Todo mundo percebeu? 2 verbos tem que ter para a construção dessa passiva. Deixa eu ver se vocês entenderam mesmo. Vou colocar um exemplo aqui. Surprise. Aqui, ó. Nesse aqui eu vou colocar um exemplo aqui. Surprise. Certinho? Eu vou dizer nesse exemplo desafio, I challenge you, a seguinte frase. Não vou dizer se é ativa, passiva ou o que seja, tá bom? Eu vou trazer apenas essa informação right now para vocês. Tudo bom, Marivânia? Olha aqui para vocês essa daqui, ó. Eu vou dizer o seguinte, que my letter, olha só, o desafio, I challenge you, essa daí que está no quadradinho mágico, é o meu challenge. Vamos ao alvo. Essa daí, ela vai ser o quê? Você vai dizer que ela é reflexiva, você vai dizer que ela é ativa ou você vai dizer que ela é passiva. Vamos verificar quem vai me dar esse acerto aí. Ela é reflexiva, ela é ativa ou ela é passiva? Lá de São Gonçalo veio a resposta. Professor, passiva. Entenderam agora? Mesma linha de raciocínio aqui, ó. Verbo to be, verbo principal no particípio. Bora lá? Verbo to be, verbo principal no particípio. Então é uma passiva. Cuidado, quando eu digo esse verbo to be, ele pode estar conjugado no presente, am, is, or, ou no passado, was e were. Alright, guys and girls? Good job. Brilliant people. Tá? E aí? Nos contextos a seguir, classifique as vozes verbais na ativa, passiva ou reflexiva. Vamos verificar aí quem consegue me dizer. I don't recognize myself when I look in the mirror. E aí, meu povo? Você vai dizer que isso é reflexiva, ativa ou passiva? Reflexiva, ativa ou passiva? Olha o acrônimo aí, RAP, para dizer reflexiva, ativa ou passiva. Outra perguntinha estrutural, qual é o tempo verbal? Qual foi o tempo verbal utilizado nessa sentença? Qual foi o tempo verbal utilizado nessa sentença? Né? E professor, será que eu consigo ter ativa,
Muito bem. Lá de São Gonçalo veio a primeira resposta, juntamente com o Gabriel. Estou acompanhando ali a Marivânia. Ela me disse ali, junto com os demais, que eu tenho aqui o tempo simple present. Right, guys and girls. Tá? Muito provavelmente porque vocês visualizaram a presença do auxiliar na negativa. Don't. Mas o verbo recognize. Né? Olha só, esse verbo tem uma pronúncia muito doida, não tem? Nós a todo instante estamos falando e aí a gente fica cheio de vícios. Por isso que é muito importante sempre estarmos trabalhando com áudio, né? Sempre é muito bom estarmos trabalhando com áudio. Muito, olha só o que é que vai acontecer. Eu não me reconheço quando eu olho no espelho. Eu não me reconheço quando olho no espelho. Ô, professor, eu não tinha prestado atenção, não é? A questão do pronome aqui, indo lá no myself, e reverberando no verbo reconhecer, tá? Eu não me conheço quando eu olho no espelho. I don't recognize myself when I look in the mirror. Eu não me conheço. Muito bem. Então, nós temos aqui, sim, reconhecer-se a presença de uma voz, ó, traz reflexividade, tá? Tá, vamos tentar novamente. Vou colocar um desafio. I challenge you. I challenge you. Bora lá? E aí? Nessa sentença aqui, eu tenho reflexiva, passiva ou ativa. Eu tenho reflexiva, passiva ou ativa. E aí? Usando como base o acrônimo RAP. Qual das letrinhas vai ser reflexiva, ativa ou passiva? Tem uma aula nossa aí sobre sigla, acrônimo e acróstico. Dá uma olhada lá, vocês vão achar muito bacana. Tá? Entra na plataforma. Isso aí são as vozes verbais, perfeito. Mas esse exemplo que eu coloquei aí de vermelhinho no topo, acima de atividade, qual das três representa? Será que nós vamos ter ativa, passiva ou reflexiva? Olha lá o acontecimento, né? Ele foi lá em eu me vejo. Eu me vejo nos seus olhos. Estou aqui com a reflexiva. Perfeito. Então, gente, eu já posso dizer que uma estrutura vai ser assim, ó, sujeito mais o verbo mais o pronome reflexivo de acordo com o sujeito e aí nós entramos com o pedido da complementação, né? Com o complemento. Assim sendo, ilustres, eu terei aí a voz reflexiva. Alguma dúvida até aí, senhores? Vamos prosseguir. Vamos lá? This is my heart when I see you. This is my heart when I see you. This is my heart when I see you. E aí? Fazendo a utilização do acrônimo RAP. Nós temos quem aqui? Tá? Fazendo agora a perguntinha básica de reconhecimento estrutural. Qual é o tempo verbal? Muito bem. Então, qual é o tempo verbal? E utilizando essas informações, eu tenho reflexiva, ativa ou passiva.
você vai ter reflexiva, ativa ou passiva. Bom, a Marivânia, ela colocou ali para mim que nós temos a presença do simple present. Muito bem, thank you, good job. Isso, muito provavelmente, ela ficou antenada na presença de is e também no próprio verbo see, que é o verbo ver. Muito bacana. Utilizado aí para falar de factoides, de situações do cotidiano de verdades universais, né? Quem aí é o vocábulo responsável por indicar a tradução de este, esta, isto? Quem aí é o vocábulo responsável por indicar a tradução de este, esta, isto? Então, eu tenho um vocábulo que significa este, esta, isto. Quem seria ele? Quem aí é o vocábulo que significa quando? Ele me dá a ideia temporal. Ele me dá a ideia temporal. Quem aí é o vocábulo que significa quando, né? Quem aí é o vocábulo que significa quando? Quem aí é o vocábulo que significa este, esta, isto? Ó, este, esta, isto. E qual é o vocábulo com a tradução de quando? Né? Muito bem, lá de São Gonçalo, começando a vir, né? Marivânia começou a responder o tempo verbal. Lá de São Gonçalo veio o pronome demonstrativo this, que significa este, esta, isto. E também de São Gonçalo colocando o vocábulo conector, que me dá a ideia temporal when, que significa quando. Tá? Muito bem, Marivânia. Tá faltando apenas nós vermos aí quem é o representante da voz. Essa voz aí, ela é uma voz ativa, ela é uma voz passiva ou ela é uma voz reflexiva? This is my heart when I see you. Tá? Este é o meu coração quando eu vejo você. Eu estou falando da voz ativa. Este é o meu coração quando eu vejo você. Alright? Muito bem. Gente, tá dando certo vocês visualizarem, tá? Tá dando certo? Então vamos verificar aqui. Tempo verbal e, para tanto, sem o teorema de Chutágoras, 2 minutinhos na tela.
Muito bem, tudo ao quadrado, sem o teorema de Pitágoras. Vamos começar por partes. E aí? Reflexiva, ativa ou passiva? Reflexiva, ativa ou passiva? Pink. Are you thinking what I think? Pink. Are you thinking what I'm thinking? Qual é o tempo verbal? E o equivalente a o que, qual? O que, qual? Vamos às respostas? Vamos lá? E aí? A primeira delas, reflexiva, ativa ou passiva? Qual dessas eu diria que essa sentença exemplifica? Tá? Para nós termos uma reflexiva, eu teria que ter as terminações myself ou yourself na qualidade de pronomes depois do verbo. Então, professor, a reflexiva ela não está presente. Para nós termos uma voz passiva, eu teria que ter o verbo to be mais um segundo verbo, e esse segundo verbo no particípio. Eu não tenho. Eu tenho um verbo to be, mas eu tenho um segundo verbo com ing. Então não pode ser passiva. Vai ser uma voz o quê? Ativa. Tá? O tempo verbal é esse aí. Ele é chamado de presente progressivo, presente contínuo. Para quem não lembra, ele tem o auxiliar am, is, or, mais um verbo, e esse verbo recebendo ing. ing. Certinho? Equivalente ao que, qual. Você tem who, what, né? O que, qual. Pink, are you thinking? Pink, você está pensando. Você está pensando no que estou pensando? Nós vimos que o Pink e o cérebro, eles vivem pensando em maneiras de dominarem o quê? De dominarem o quê? O mundo, né? No passado com ED, aí é chamado passado simples, né? Por isso que aí não contempla essa resposta. Gente, nesse slide 22, alguma dúvida? Tá? Nós estamos revisando estruturas dentro de situações, né, do dia a dia. Para quem aí trabalha com muitos tipos textuais, é muito comum. Vamos agora aí para uma modalidade estática, tá? E aí eu vou deixar agora 2 minutinhos na tela.
Muito bem, vamos voltar aqui a uma realidade. Vamos lá. Gente, pronomes. Eu tenho o pronome sujeito he, que significa ele, sujeito, tá? Mas eu tenho um pronome chamado de by himself. Esse pronome aí, senhores, ele é um perigo. Ó, himself. Você vai anotar no seu caderno que isso aqui é chamado de idiomatic pronoun. Ele é um pronome idiomático, tá? E esse pronome assim constituído, ele significa só, sem ajuda. Só, sem ajuda. Não esquece mais disso. Então, a tradução dessa sentença seria o seguinte: ele fez tudo sozinho. Ele fez tudo sozinho. Quem fez tudo sozinho? Ele. Então, você está falando de algo, né? Ó. Tá bom? O tempo verbal, he did it. He did it. É o simple past. Certinho? Porque did it, ele é o passado de to do, que é o verbo fazer. Gente, até aqui bacana. Até aqui, ó, show de bola. Aquele himself, ele deveria estar vindo logo depois, né? He did it all. He did it all by himself. Ele fez tudo só. Não é ele mesmo fez, é ele fez tudo só. All right? Tá? Tô acompanhando aí a resposta de vocês. Gente, eu fragmentei aquela teoria toda trazendo em modalidades de texto, citações, tá? Capas de obras literárias, cenas de filme, tá? Cenas de desenho, para que vocês possam ver a aplicabilidade disso direta. Tudo bem? Então agora vocês vão me dizer se eu tenho aqui, né, reflexiva, ativa ou passiva. Vocês vão me dizer o tempo verbal. E vocês vão me falar também a presença dos pronomes. E aí, na atividade de casa, a gente retoma a resolução da atividade que vai ficar para casa, aonde nós pararmos aqui. Eu retomo isso na aula da sexta-feira, tiro as dúvidas e eu vou mostrar para vocês modelos de questões de vestibulares e de nossas provas. Esse modelo aqui é modelo que acontece nas nossas provas. Essa que vai aí para as escolas. Você vai identificar qual é o tempo, você vai identificar qual é o pronome, você vai identificar qual foi a intenção comunicativa ao empregar a estrutura. Aí você vai dizer, se eu sei que a estrutura é uma estrutura de voz ativa, a intenção é deixar o sujeito em ênfase. Se eu sei que a estrutura empregada foi de passiva, a intenção foi enfatizar a ação praticada. Né? Se eu sei que a estrutura utilizada, em qualquer que seja o texto, ele foi uma estrutura de reflexiva. Então, a intenção comunicativa foi de demonstrar que o sujeito ele é o agente, mas também ele é o paciente. Tá? Ele pratica, mas também sofre as intempéries dessa ação. Tá? Eu tô verticalizando da teoria para a prática, tá? Da teoria para a prática. Alright? Sem nos esquecer que quando eu emprego uma passive voice, muito comum, não é? Em noticiários, em headlines, que são as manchetes de jornal, tá? Em avisos, cartazes eletrônicos ou cartazes afixados em grandes logradouros públicos, eu sei que ali é uma maneira de deixar algo mais impessoal, mais formal. Bacana, gente. Tudo de bom para ti, Marivânia. Bacana até aqui, meu povo.
pouco aí de 14 minutos, dá para a gente fazer aí algumas questões ainda, né? Vamos a primeiro item. Bom, it is being loved by me e I'm loving it, tá? Nós temos duas situações de tempos verbais. Eu tenho uma situação aqui, eu tenho duas sentenças então eu vou ter duas modalidades de vozes aí. Das três que nós estudamos, tem duas. E temos pronomes aí, tempos verbais. Os tempos verbais, não é, eles são tranquilos. Nós já podemos dizer que ele, com certeza, é o presente progressivo. Olha aí, o presente progressivo. Gente, que é aquele feito com o auxiliar, que pode ser am, is, ou o próprio or, mais verbo, mais ing. No uso dele, ele é a todos, né? Empregado, assim, de uma forma geral, para dizer que a ação está acontecendo. A ação está acontecendo. Os pronomes. É só o que eu tenho. Pronome sujeito. I. It. Esse aí são pronomes sujeito. Tá? Pronomes na qualidade de objeto. Eu tenho o primeiro it, tudo bem? E tenho me. Esse aqui são pronomes pessoais na qualidade de objeto. I, it, me. Né? Sujeito, objeto. Se eu analisar a frase number one, eu vou estar dizendo que a frase number one, ela é uma ativa. Eu estou adorando isso. Quem está adorando isso? Eu. O foco fica no sujeito que está desenvolvendo a ação. It is bem, se eu comecei pelo objeto e o objeto está em evidência, é porque eu quero demonstrar a ação que foi praticada. Tá? Olha o verbo to be, mais o segundo verbo com particípio e a presença do agente da passiva. Então, se analisar o item 2, eu sei que o item 2 é a voz passiva. Isso está sendo amado, adorado por mim. Muito bem, São Gonçalo aí do Piauí, né? A Marivânia, tá? O Gabriel, galerinha aí realmente muito atento. Se estão acertando aqui, com certeza, ao replicarmos essas habilidades e competências, vocês serão capazes de, em qualquer prova, dentro de competência e habilidade, vocês estão aí habilitados a acertar tranquilamente. E aí, senhores, novamente, vamos lá. É reflexivo, é ativo ou é passivo? Qual é o tempo verbal que eu analiso aqui? Quais são os pronomes presentes nessa sentença? Sem o teorema de Pitágoras, vou deixar aí 2 minutinhos na tela, por gentileza.
verbo flexionado, ing no verbo, habilitação exata para falar presente progressivo. A ação se desenvolve no momento da fala. Foi graças a esse conhecimento que eu posso dizer que ele está olhando para ele mesmo. Ou ele está se vendo. Olha lá, ele está se vendo na sentença. Está olhando para ele mesmo. Pronomes. Eu tenho aqui o he, pronome na qualidade de sujeito. E eu tenho o himself. Nesse caso, um pronome reflexivo, pois vem depois do verbo, habilitando chamarmos de voz reflexiva. Aqui no na nossa região, nós iríamos traduzir que ele está se olhando, né? Ele está se vendo, ele está se olhando, ele está olhando para ele mesmo. Bom? Muito bacana aí, tá? Tudo bem, tudo de bom, né? O Gabriel dizendo que vai para a faculdade. Boa aula, queridão. Boa aula, boa aula. Então, gente, resumidamente, são 4 passos que você vai ter que seguir. Desses 4, 3 são obrigatórios, né? O primeiro passo, ele diz que o objeto da voz ativa será convertido em sujeito na voz passiva. Tá? Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo. Eu vou dizer que, olha só, eu vou dizer que Joyce, né, que é ela, she, vou dizer que pintará o muro, a parede. Já tudo aí separadinho. Então tem o sujeito, o verbo principal e o objeto. Fechado? Então o primeiro passo é transformar o sujeito, o objeto da voz ativa é o sujeito. Então sujeito da voz, objeto da voz passiva vira sujeito, né? O objeto da voz ativa vira sujeito na passiva. É a primeira transformação. A segunda transformação, ela diz que o verbo to be, ele vai funcionar como verbo auxiliar. E nessa ponte, ele vai estar no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. O passo 3, ele diz que o verbo principal da ativa e da passiva é a mesma. Só que na passiva, o verbo vai estar no seu particípio passado. Tá? E o passo 4, caso tenha importância, você vai trabalhar com o agente da passiva, que seja o sujeito da ativa, ele vai para a passiva precedido de by e ele vai se transformar no que chamamos de agente da passiva. Então, transformando aquela sentença ali, ó. Ela pintará o muro, a Joyce. Ela pintará o muro, né? Ela pintará o muro. Como é que fica essa sentença de ela pintará o muro na voz passiva, seguindo esses 4 passos aí? Como é que fica essa sentença, ela pintará o muro na voz passiva, seguindo esses 4 passos que eu coloquei aí para vocês? Vamos ver se vocês conseguem montar essa sentença? Para tanto, 2 minutos na tela, por gentileza.
Então é assim, ó. A frase é aquela lá do exemplo, lá acima de passos. Então ele pede assim. O primeiro passo qual é? O objeto da ativa vira sujeito na passiva. Gente, quem é o objeto daquela sentença? Quem é o objeto? Professor, tá simples. O objeto é the wall. A parede, o muro. Desculpa, vamos lá. Segundo passo, eu tenho que ter o verbo de ligação, tenho, que é o verbo to be. Ele vai ligar o novo sujeito ao verbo no particípio. Mas ele vem no mesmo tempo verbal do verbo principal da voz ativa. O verbo lá em questão é paint, que é o verbo pintar. Ele está acompanhado de will. Então aqui vai também ficar com will be. Então, the wall will be. O terceiro passo, ele diz o seguinte: o verbo da voz ativa, ele é o mesmo verbo da voz passiva, mas na voz passiva, esse verbo vai estar no particípio passado. Qual é a parte boa? Esse verbo, ele é um verbo regular. Então, ele vai ficar assim, ó. Painted. Então, a parede, o muro, será pintado. Será pintado, né? A parede, o muro será pintado. O último passo, ele pede que coloquemos o by e transforme o sujeito she em agente da passiva. Aqui está um segredinho. Como o by é preposição, depois de preposição, só estou habilitado a empregar pronome na qualidade de objeto. Tá? Então, the wall will be painted by her. Para dizer que o muro, para dizer que a parede, né? O muro, tá? A parede, o muro, a parede, ó, será, ó, pintada por ela. Então, o que ficou em evidência, né? A parede, o muro, será pintada por ela, tá bom? A parede, o muro, será pintado por ela. Terminamos de fazer aí um circuito fechado de voz passiva. Então, a tarefa de vocês começa a partir do slide 27, meus ilustres, né? O slide 27, nós vamos estar recapitulando esse conteúdo no nosso próximo encontro, a aula de sexta-feira. Espero que vocês tenham gostado, conteúdo complexo, mas o treinamento faz ele ficar acessível. Don't forget, conto contigo na próxima sexta-feira. Bye!